Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Pedimos que curtem, compartilhem, estejam conosco em nossas atividades, comentem. Todas as segundas-feiras, nosso Evangelho no Lar às 20 horas. Terças-feiras, de forma presencial, 19h30, nosso Evangelho. E a nossa irradiação online presencial, às terças-feiras, às 20h30. E todos os sábados, das 15 às 17 horas, nossa Reforma Íntima. Segue o nosso telefone para contato. Sigam o nosso Instagram. Segue também o nosso endereço para aqueles que querem conhecer a nossa casa. E o nosso QR Code é aqueles que querem de alguma forma contribuir financeiramente com a nossa casa e com o nosso trabalho. Vamos então dar início ao nosso Evangelho, fechando os nossos olhos. Querido Mestre Jesus, amigo de todas as horas, pedimos que esteja conosco nesse instante, na presença dos nossos benfeitores, dos benfeitores responsáveis por essa atividade do Evangelho no Lar, do SESB. Pedimos o auxílio e o amparo. Convidamos também a realizar conosco esse Evangelho, além dos nossos irmãos que nos ouvem nesse instante, todos os irmãos que estejam ligados a esses lares, de forma direta ou indiretamente, para realizar esse Evangelho também em seu próprio benefício. Que assim seja. 37. Apontamento. Manifeste indisfarçável aborrecimento ante as observações paternas que te contrariam os propósitos impensados. Ontem abusaste da alimentação, hoje pretendias uma excursão inconveniente. Referiu-se teu pai às necessidades do espírito, com acentuada tristeza, todavia, longe de lhe entenderes a nobreza do gesto, buscaste intempestivos braços maternos, na ânsia incontida de aprovação aos teus caprichos juvenis. Foste, porém, injusto. O jovem que recusa a orientação acertada dos mais velhos, que lhe desejam o bem, procede qual lavrador leviano que reprova a boa semente. Estima as longas incursões do pomar, quando as laranjeiras se cobrem de frutos e enquanto a parreira deita uvas doces. Acreditas, no entanto, que as árvores excelentes teriam crescido sem cuidado? Admites que a vinha não necessitou de amparo em pequena? Todas as plantas, mormente as mais tenras, sofrem insistentes perseguições de detritos e vermes. Sem carinhosas mãos que as protejam, ser-lhes-iam impraticável o desenvolvimento e a frutificação. Muitos dias de vigilância requerem do pomicultor antes de nos atenderem às chácaras. Ignoras que o mesmo acontece no campo do coração? As más experiências de uma criança acompanham-na a vida inteira. Diz o antigo provérbio: com o tempo, a folha da amoreira converte-se em veludo cetim. Mas não podemos esquecer que também com o tempo as águas, desamparadas e esquecidas, se transformam em pântano. Não te revoltes contra a sementeira de reflexão e bondade que o carinho paterno realiza em teu espírito. Sobretudo, não te impressiones com as fantasiosas opiniões de colegas da rua. O tempo dará corpo aos princípios inferiores ou superiores que abraçares. E enquanto o companheiro estranho ao teu lar pode ser amigo de alguns dias, o papai ser-te-á amigo e benfeitor de muitos anos.
Essa lição de número 37, apontamentos, é uma lição para a gente refletir, porque nós estamos muito acostumados a acreditar que apenas os elogios são benéficos para nós, e que quem nos elogia nos ama, e que o elogio à nossa pessoa quer dizer que estamos indo bem ou é uma melhora para que nós continuemos bem, ou é uma forma de incentivo. E essa lição nos mostra que, às vezes, os apontamentos que nos são feitos podem não ser agradáveis, podem não ser aceitos, pode ser que, como essa criança aqui, nós venhamos a recorrer para os nossos os braços maternos, nos esconder dos apontamentos, porque nos envergonham, mostram a nossa inferioridade, onde a gente erra. E às vezes a religião também tem esse papel de fazer os apontamentos. A doutrina espírita, de uma forma especial, faz-se bastante esses apontamentos, exigindo de nós uma análise sobre nós mesmos e uma modificação dos nossos atos, hábitos e renovação interior. Então, faz-se necessário apontamentos, já que todos nós precisamos nos melhorar. Só que na nossa ilusão, os apontamentos são algo desagradável e a gente não olha muito bem para eles. Fere o nosso ego, a forma como a gente quer se enxergar. Mas a forma como a gente se enxerga, nem sempre ela é verdadeira. E quem faz esses apontamentos pode ter certeza que são as pessoas que mais nos amam. Esse pai aqui fazendo esses apontamentos ao seu filho faz-nos refletir sobre a necessidade do apontamento. E aqui ele coloca esse jovem que recusava a orientação acertada dos mais velhos, do pai, que ele desejaria o bem, procede qual lavrador leviano, quem assim não atende a esses apontamentos, que reprova as boas sementes. Esse faz-se um lavrador leviano que reprova as boas sementes, quando a gente não ouve os apontamentos. Aí ele diz: estima as longas incursões no pomar, quando as laranjeiras se cobrem de frutos e quando a parreira deita uvas doces. Acreditas, no entanto, que as árvores excelentes teriam crescido sem cuidado? Admites que a vinha não necessitou amparo em pequena? Então ele faz uma reflexão assim. Acredita que aqueles que hoje são grandes, as árvores frondosas e que dão bastante frutos, que elas, quando pequenininhas, elas não tiveram as suas devidas podas para que elas crescessem, fazendo para a gente refletir. O nosso espírito, ele necessita de apontamento, porque muitas vezes nós estamos todos dominados pelo ego de tal forma que a gente não se enxerga como verdadeiramente é. E muitas vezes nos enxergamos melhores do que realmente somos. Só porque nessa existência a gente tem uma vida, nunca roubou, matou, fez algo que acredita ser nocivo. Então a gente vai se iludindo de que somos quase santos, quando na verdade não somos, estamos muito longe disso. Se a gente analisar realmente os nossos pensamentos e as nossas ações, nós vamos verificar que estamos muito distantes desse ideal. E também, assim como esse filho, essa criança,
ele não queria os apontamentos do seu pai, muitas vezes a gente também é rebelde aos apontamentos dos nossos benfeitores, dando mais aso aos nossos obsessores, que eles sim elogia-nos bastante, eleva o nosso ego, faz com que a gente acredita que realmente somos melhores do que nós realmente somos, porque nessa tentativa de elevação do nosso ego, eles sabem que certamente teremos a nossa queda, porque quanto mais a gente se eleva, não numa elevação moral, mas quanto mais a gente se eleva no nosso planeta de uma forma material egóica, pior é a nossa queda moral, porque não é uma elevação verdadeira, é uma elevação ilusória. Mas aqueles que aceitam nas devidas podas, os devidos apontamentos, as análises de quem realmente são, olha, você está com muita raiva, olha, você necessita perdoar, olha, essa forma como você está agindo não é condizente com o espírito que almeja uma evolução. Olha, os seus pensamentos estão se desviando demais. Apontamentos singelos e que muitas vezes passam desapercebidos por nós, despercebidos porque nós não queremos ouvi-los, queremos continuar nas nossas ações. E ele coloca todas as plantas, maiormente as mais tenras, as mais pequenininhas, sofrem insistentes perseguições de detritos e vermes, sem carinhosas mãos que as protejam, ser-lhes-ia o impraticável desenvolvimento e a frutificação. Muitos dias de vigilância requerem do pomicultor antes de nos atenderem às chácaras. Ignoras que o mesmo acontece no campo do coração? Então aqui ele faz uma reflexão. As plantas, quando pequenininhas, para que elas cheguem a crescer, elas necessitam de orientação, de amparo, de que os pomicultores olham quando elas estão sendo perseguidas por detritos, por vermes, por insetos. Tem esse cuidado. Assim também nós temos esse cuidado no nosso Pai espiritual. Os nossos benfeitores têm esse cuidado conosco e também os nossos pais terrestres deveriam ter esse cuidado conosco, nos aproximando mais de Deus. Essa é a função dos nossos pais, nos desenvolver, nos auxiliar a desenvolver como um espírito, para que nós consigamos nos aproximar mais do nosso verdadeiro Pai, que é Deus. E nós necessitamos desse cuidado, nós necessitamos deste amparo dos nossos benfeitores, principalmente quando ainda nós somos crianças espirituais, porque pela nossa ignorância nós podemos errar por achar que nós não precisamos de orientação, ou, como eu já falei, ser pego pelo nosso ego, a gente acredita que na tentativa de achar-se melhor do que realmente é, nós acabamos por cair em grandes labirintos. E sem ouvir os nossos benfeitores, nós podemos sim nos colocar em situações bem complicadas. Aí ele coloca: as más experiências de uma criança acompanham a vida inteira. Então, por isso que é importante que os nossos pais nos orientem, nos auxiliem, porque a primeira infância ela pode nos acompanhar a nossa vida inteira adulta, ela pode ser decisiva para o nosso futuro, para não crescer uma pessoa cheia de traumas, cheia de vícios, quando a família também tem vícios,
cheio de problemas psicológicos. Um grande problema das famílias, as alienações parentais, principalmente nas separações, problemas gravíssimos que causam grandes complicações aos seres humanos na sua vida adulta e que às vezes são negligenciados pelo ego, pela disputa de um dos entes, na tentativa de destruir o outro, acaba destruindo emocionalmente o seu próprio filho, que fica refém dessas manipulações. Nós temos que ter bastante cuidado com as crianças que Deus nos confiou como filhos, porque nós somos responsáveis pelo futuro delas. Principalmente se o futuro delas for cheio de problemas, de complicações, de depressões, de grandes problemas de conflitos emocionais ocasionados por nós, no nosso excesso de egoísmo, porque também somos crianças e não ouvimos os nossos benfeitores. Como é aqui colocado, não é porque estamos adultos que nós somos adultos. Muitas vezes nós somos crianças adultas, principalmente quando nós não aceitamos os apontamentos que a vida nos dá, que os nossos benfeitores nos dão, por aqueles que nos amam, para verificar em nós aquilo que nós necessitamos amadurecer, crescer, para nos tornar então um espírito maduro e adulto de fato. E aqui ele coloca que com o tempo a folha da amoreira converte-se em veludo cetim, mas não podemos esquecer que também com o tempo as águas desacompanhadas e esquecidas se transformam em pântano. Então, mostrando para nós, nesse provérbio chinês, que a gente necessita estar sempre em renovação, estar sempre em evolução. E para nós nos evoluirmos, fazer a nossa reforma moral, nossa reforma íntima, nós necessitamos muito dos apontamentos que nos são feitos. Nós temos que estar sempre despertos a eles, porque são esses apontamentos que vão mostrar os nossos vícios, os nossos defeitos, onde o nosso ego está tomando conta, as nossas imperfeições, as nossas más condutas. São eles que vão nos direcionar naquilo que nós necessitamos melhorar em nós. Porque se nós não enxergarmos os nossos defeitos, como a gente vai melhorar algo que a gente desconhece? Então, se já temos a oportunidade de receber esse apontamento, é porque também já temos condições de modificar em nós aquilo que temos de imperfeição. E aí ele coloca: não te revoltes contra a sementeira de reflexão e bondade que o carinho paterno realiza em teu espírito. Não te revolte com os apontamentos realizados em relação a você. Não te revoltes com os apontamentos que os familiares te fazem, com os apontamentos que os amigos te fazem, com os apontamentos que os seus benfeitores fazem a vocês. Porque são nesses apontamentos que são realizados só porque quem ama, porque é muito difícil você fazer um apontamento a alguém. Você está sujeito a uma não compreensão, a uma revolta dessa pessoa que às vezes pode vir contra você e ficar bastante nervoso, bastante querendo uma certa distância de você, porque nem todos estamos preparados para ouvir apontamentos pelo melindre, pela imaturidade, mas eles são necessários. Sem esses apontamentos, não temos como saber o que necessitamos melhorar. Então ele coloca aqui, é uma reflexão, e uma reflexão com bondade e carinho, para que a gente não se revolte nessa reflexão. Sobretudo, não te impressiones com a fantasiosa opinião dos colegas de rua. Não se impressione com
os elogios que são feitos a você. Não acredite em todos os elogios e não achem que as pessoas que te elogiam são as pessoas que te amam. Muitas vezes as pessoas que te elogiam são as pessoas que têm inveja de você, que querem a sua queda e que por isso te elogiam. Então a gente tem que ter cuidado, inclusive, até com os elogios com os colegas de rua, porque nem sempre querem o nosso bem. O tempo dará corpo aos princípios inferiores ou superiores que abraçares. Então, com o tempo, toda criança cresce e aí ela dará conta de si mesma, nos princípios que ela abarcou dentro dela. Nos princípios inferiores, se ela assim se colocou mais aos princípios inferiores, ou superiores, se ela se permitiu evoluir, caminhar. Enquanto os companheiros estranhos ao teu lar pode ser amigo de alguns dias, o papai ser-te-era amigo e benfeitor de muitos anos. Bonita, uma carta paterna, mas também pode ser uma carta de Deus para nós, que aqui os nossos amigos da nossa reencarnação, que muitas vezes auxilia-nos para que nós vamos por um caminho de ilusão, de ego, desviado das leis divinas, esses amigos com o tempo passarão, mas Deus nunca passará. Como já nos disse Jesus, que as palavras dele não passariam, tudo passaria menos as suas palavras. Então, que as nossas atitudes, que as nossas ações, que nós permitamos os benfeitores dessas palavras para nós, para que nós evoluamos e que nós nos tornemos dóceis aos apontamentos que nos são feitos, para que nós realmente consigamos analisar aquilo que necessitamos melhorar em nós, porque todos nós necessitamos melhorar em alguma coisa, em algum ponto. Não somos perfeitos, então que possamos aceitar os apontamentos da vida, os apontamentos realizados por aqueles que nos amam. Finalizando assim o nosso Evangelho, vamos realizar a nossa oração. Querido Mestre Jesus, benfeitores, amigos, que possam ir até os lares que nos ouvem nesse instante, realizando ali a limpeza psíquica desse lar, retirando todos os pensamentos, sentimentos e emoções desequilibrantes, amparando os nossos irmãos dentro da necessidade de cada um, consolando, auxiliando naquilo que cada um traz de necessidade, auxiliando também os moradores desses lares, caso haja algum enfermo, auxiliando também, fluidificando as suas águas, os seus alimentos, auxiliando todos os reinos que lá residem, todos os animais de estimação, todas as plantas e a terra, para que seja sempre produtiva. Enfim, Pai, que faça uma limpeza energética e também um revigoramento de paz, de amor, de esperança. Que todos sintam-se protegidos e amparados, e auxilie também a todos os nossos irmãos do mundo espiritual que ora nos ouvem, dentro das necessidades de cada um, que sejam conduzidos pela espiritualidade superior aos locais que lhes são próprios, de socorro, de auxílio, de amparo. Agradecemos infinitamente a oportunidade desse Evangelho. Que assim seja. Uma excelente noite a todos, uma excelente semana. Espero todos até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá.